Vida. A biologia define a vida, o ser vivo, como aquele que nasce, cresce, se reproduz e morre. Contrapontualmente, Deus nos fez para uma vida, e uma vida em abundância, diz a palavra de Deus. Uma vida conforme a sua imagem e semelhança. Ele que é eterno, nos fez com a capacidade de comer do elixir da longa vida, de manter comunhão com Ele, e isso nos traria vida eterna. Mas este elixir foi escondido pelo pecado. O pecado fez separação entre nós e o elixir da longa vida, que é o próprio Deus. A fonte da vida é esse Deus maravilhoso. Quando nos afastamos dele, trevas. Porque no princípio havia trevas sobre a face da terra. Mas Deus, quando criou o mundo, a primeira coisa que fez foi trazer luz. E luz significa vida. E, portanto, nós estamos num contexto do dilema entre a vida eterna e a morte eterna. Ninguém escolheu nascer aqui dentro dessa família, desse contexto, mas Deus nos fez diferente das pedras. Elas existem, assim como nós. As amebas, os seres pequenos, inferiores, eles têm vida, mas nós temos existência e vida. Se ligados com Deus, uma vida com Deus, uma vida repleta, uma vida completa. Agora nós temos alguns trechos da palavra de Deus que vão ilustrar o que nós estamos dizendo. Antes, porém, vamos ler o que disse Ellen White no livro O Grande Conflito, página 532 e 533, apenas um pequeno trecho. No meio do Éden crescia a árvore da vida, cujo fruto tinha o poder de perpetuar a vida. Essa era a vontade de Deus, vida eterna para mim e para você. Se Adão tivesse permanecido obediente a Deus, teria continuado a desfrutar livre acesso àquela árvore e teria vivido para sempre. Porém, quando pecou, foi destituído da participação da árvore da vida, tornando-se sujeito à morte. Sentença divina: tu és pó e ao pó tornarás. Indica completa extinção da vida. Não há mais possibilidade da vida enquanto estamos afastados de Deus. Graças a nosso Jesus, que disse ao homem pecador: Adão, Adão, onde estás? Ele procurou pelo homem no pecado. Ele não deixou apenas o homem com a certeza do certamente morrerás, nem tampouco com aquilo que ele viu naquele cordeirinho que ele viu morrer nas suas mãos, aquele cordeirinho que ele criava no jardim com tanto amor. Agora ele imolara para mostrar o poder da morte, viu a decrepitude, e agora esse assombro da morte passa a espantar os homens. Alguns, no entanto, querem se confortar com as palavras de Satanás. Certamente não morrerás, disse Lúcifer, o anjo caído. Mas essa promessa do diabo não se confirmou, pois para quem ele disse isso, Adão e Eva? Para Eva. Está morta, e nós temos então agora certeza, porque vemos a morte no nosso cotidiano. Ela nos assombra, nos entristece, nos deixa cheio de perplexidade, porque não fomos feitos para morrer. Por isso é que nós não nos acostumamos com a ideia da morte. Estamos procurando formas de manter a vida. É por isso que o verso da nossa semana, que vamos estudar sobre a vida, escolham a vida, nos diz em Deuteronômio 30:19. Repito o que li ontem. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam vocês, os seus descendentes. A ideia de Deus é que nós multipliquemos e enchemos a terra. Ele nos fez para multiplicar a vida. Ele nos fez para ter vida e vida plena. Gênesis 2, verso 8, logo no começo da existência do homem. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos, boas para o alimento. Que maravilha! Tudo estava ali perfeito, tudo era bom, tudo era belo. Eram árvores que encantavam e frutos que deliciavam o homem. No verso 9, lemos: Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis. Depois vamos ver nos versos 15, verso 7, verso 5 e verso 7. Aliás,
Gênesis 3, 22 e 23. Desculpe a minha confusão, versos 15 e 17 do mesmo capítulo, ainda do capítulo 2. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele, para cultivá-lo. Por que Deus colocou o homem no jardim? Apenas para comer dos frutos? Não, ele devia ampliar o jardim, cultivar, fazer novos jardins para preparar o ambiente para os seus filhos que iriam nascer. O planeta Terra todo deveria ser um jardim. Tudo era perfeito, tudo era muito bom, disse Deus. Mas com a presença do homem, o paraíso espraiaria, ganharia contexto, ganharia relevância, estaria repleto de belezas, de coisas agradáveis. O Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. O cuidado de Deus para que nós tivéssemos vida eterna. Não comam do fruto venenoso, não comam da banana podre oferecida pelo diabo, pois ela trará a morte, ela trará a perdição, separação entre nós. A desobediência vai fazer você fugir de mim e não deu outra. Quando o homem pecou, a primeira coisa que fez foi esconder-se por entre as árvores. E Jesus: Adão, onde estás? E lá estava o homem, sabendo que estava nu, coberto de folhas de figueira. Foi preciso então a intervenção dos céus. Gênesis 3, 22 e 23. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome parte do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Bom, vamos lembrar que nós conhecemos o bem e o mal porque o praticamos o mal. Mas Jesus conhece o mal porque Lúcifer, o anjo caído, praticou o mal nos céus. Ele roubou de Jesus uma terça parte dos anjos. E agora está roubando muitos dos seres humanos, afastando esses seres de Deus. Bem, a nossa live foi derrubada, mas continuamos agora, parte 2, a árvore da vida, o elixir da longa vida bem ao nosso alcance. Estávamos lendo Gênesis capítulo 3, versos 22 e 23. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Por quê? Porque enquanto Deus conheceu o mal a partir do que Satanás fez nos céus, destruindo a harmonia, roubando a terça parte dos anjos que foram lançados para fora de lá porque desafiaram a Deus, se afastaram de Deus e agora roubam também as almas humanas para o reino das trevas. E isso cortou o coração de Deus, diz a palavra de Deus. E então agora nós vemos que Deus conheceu o mal através dos seres maus, aqueles que se desviaram deles. É uma obra estranha a ele o mal. No entanto, ele percebeu os efeitos do mal. Na sua onisciência sabia que seria assim, mas avisou. E agora a dor, a morte campeia o universo. Nós experimentamos a morte, experimentamos o pecado. E coube Jesus nos resgatar. É por isso que eu estou aqui, levando a mensagem do Eterno. Veja, ali em Apocalipse, termina o livro da Bíblia exatamente como começou, falando de vida, vida eterna da árvore da vida. Olha o que nos diz aqui Gênesis capítulo 2, verso 7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, a você, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Onde é que está a árvore da vida que estava no paraíso do homem, que o Jesus fez para o homem aqui na terra? Ela foi levada para os céus para que os maus não provassem dessa fruta, desse elixir, e pudessem ter do poder que vem de Deus. Até porque Deus não está neste mundo de trevas aqui atuando, Ele está nos céus intercedendo por nós, no julgamento no universo, lá está o nosso advogado. Então vamos ver de onde que vem a fonte de todo o poder, de onde é que vem o elixir verdadeiro da longa vida, tão buscado na história da humanidade. Apocalipse 22, verso 2. Eu leio também o verso 1. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, fluía do
trono de Deus e do Cordeiro. De onde é que vem o rio claro como cristal? Do trono de Deus e do Cordeiro. E para onde ele vai? Essa árvore, essa água da vida vai alimentar a árvore da vida. Veja a continuação. Fluir do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutificava 12 vezes por ano. Parece que essa árvore da vida seria como o cajueiro. Ele tem a capacidade de, onde seu galho toca no chão, ampliar ali, fazer uma nova árvore, uma comunhão de muitas árvores. De um lado ao outro do rio, a árvore da vida se estendeu. O rio da vida é Jesus, e do trono de Deus e do Cordeiro vem a fonte da água cristalina, da água viva, a trazer vida para a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. Justamente porque nós vamos visitar o paraíso de Deus uma vez a cada 28, de uma lua nova a uma lua nova. De 28 em 20 dias vamos provar do fruto da vida. E isso vai nos manter com vida, porque vamos estar louvando a Deus diretamente na fonte. E onde é que vai estar essa fonte? Bem aqui na Terra Reformada. Olha só, frutifica 12 vezes ao mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade. Aqui nesse mundo reformado por Jesus, o trono de Deus se estabelecerá. É daqui que o universo será regido. É daqui que a fonte da água viva vai verter para o universo. Vai comunicar vida do mundo do pecado, do mundo das trevas. Um mundo que experimentou a morte, pelo poder de Jesus, vai se transformar na fonte de vida para todo o universo. Já parou para pensar nisso? Eu fico todo arrepiado quando penso como Deus pôde amar esse pobre, podre pecador a ponto de transformar o que era de pior nessa maravilha quase que indescritível. E João vai se esforçando em Apocalipse pela inspiração para traduzir. Leia o verso 14. Então, em 22:14 de Apocalipse, João esclarece: felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Bom, onde vamos lavar as nossas vestes? Para que elas fiquem alvas, limpas, como as do Cordeiro, como a de todos os seres que habitarão a cidade santa, na água cristalina que vem do trono de Deus, de Jesus, a rocha eterna que caminhava, que se arrastava junto com o povo no meio do deserto. Lá o povo de Israel caminhando 40 anos no deserto, e aquela rocha vertendo água, saciando a sede de uma multidão, 2 milhões de pessoas bebendo da fonte da água viva. E agora essa fonte está aqui na tua mão. Beba da palavra de Deus, que é a fonte da água viva, do Espírito Santo, que é aquela água, e do Jesus Cristo, que é que lava o nosso ser. Com essas palavras nós teremos alcance para compreender a obra de amor de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos diante de Ti pedindo bênçãos para todos os que estão assistindo. Eles querem compreender a Sua palavra, assim como eu, queremos crescer no conhecimento do Teu Evangelho. Manda, pois, o Teu Santo Espírito com poder precioso para nos elevar os pensamentos, mudar, amolecer o coração de pedra e transformar a nossa vida de uma forma que nós possamos ser uma bênção para o mundo, uma bênção para os governantes, que as nossas palavras possam abençoar as pessoas, os nossos gestos possam levar conforto, e que assim nós possamos mostrar ao mundo como é ser cristão semelhante a Cristo. Essa bênção eu peço para todos que estão assistindo, para mim especialmente. Converte o meu coração e leva essa mensagem a todo esse mundo que é teu, aos teus filhos espalhados na terra, pois essa palavra vem de Ti e é para os teus filhos. É o que peço em nome de Jesus. Amém. Ei, você já curtiu a programação aí? Compartilhou? Tem pessoas especiais esperando por um compartilhamento seu. Punha lá para seguir as mensagens, assim você vai ser avisado de quando lançarmos os vídeos. Aliás, diariamente os vídeos da lição estarão ao seu alcance.
Eu peço que você curta e compartilhe para dar relevância, para que as pessoas entendam que essa é uma mensagem importante para nós e que assim as máquinas cegas do Facebook, do YouTube, do Instagram possam entender e atender. Vem e entende, é para você uma vida especial com as bênçãos de Deus. É o que eu desejo para todos.